Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui começando mais uma atividade e o nosso tema dessa vez é por que ele ou ela não se entrega, pelo que está passando. Então, um vídeo que vai te ajudar a entender o motivo pelo qual a pessoa de quem você gosta não se permite viver adequadamente ou satisfatoriamente o que se apresenta entre vocês. Por que não se entrega? Será que tem algum tipo de bloqueio, de trava emocional? Pelo que está passando? Então, será que tem algum problema que está causando um impedimento, está desviando o foco do que a pessoa tem para viver? Vamos falar sobre todas essas coisas aqui, olhando para esses dois baralhos. Então, nós temos dois decks de baralho cigano na mesa. Você vai escolher o seu. Cartas da esquerda com uma pedra citrino, direita com pedra sol, certo? Eu começo pelo da esquerda e depois pego da direita. Quem escolheu da esquerda já vai direto aí comigo. Quem escolheu da direita pode consultar o tempo na descrição do vídeo. Antes de pegarmos as cartas, quero aproveitar esse momento também para convidá-los a visitar e também se inscrever no meu outro canal, que é o Cartas e Signos, um canal novo, começou essa semana. Já fiz vídeo lá com um tema de amor para todos os signos, então é bem legal de você conferir. E agora eu comecei um novo assunto no canal, que é falando sobre a próxima lua cheia com eclipse lunar que vai rolar agora, dia 19, tá? Então, o link para você visitar o meu canal Cartas e Signos e se inscrever lá também está na descrição e também fixado nos comentários. Te vejo lá também, certo? Vamos lá então, partindo para a nossa leitura, cartas da esquerda primeiro. Se você estava com dificuldade de escolher, volta um pouquinho ali, pausa o vídeo enquanto as cartas estão fechadas, tá? E aí a gente segue tranquilamente. Então, vamos nessa, começando por esse baralho aqui. Por que ele ou ela não se entrega? Pelo que está passando, o que está acontecendo, tem alguma coisa pegando aí que de repente está impedindo a pessoa de quem você gosta de desfrutar do que vocês podem viver juntos, né? Vamos ver. Embaralhei aqui, cortando as cartas então, para essa nossa leitura, formando um tema com duas perguntas, teremos 6 cartas. 6 cartas na mesa então. E aí as 6 cartas respondem em conjunto as nossas duas perguntas que formam o tema, tá? Não é uma pergunta para cada linha. A gente vai responder tudo olhando aí para esse conjunto. Então, vamos lá. Bem organizado aqui, né? Tentei deixar o mais retinho que eu consegui. Vamos começar a abrir as cartas para você, então. Então vamos nessa. Por que ele ou ela não se entrega? Pelo que está passando? Olha só, gente, nós temos aqui nessas cartas realmente situações difíceis, né? Que vão explicar bastante coisa aqui, mostrando trava ou bloqueio emocional. Principalmente o que vem aqui embaixo, olha. Então nós temos todas as cartas, vamos a elas: estrelas, livro, envelope e aqui nuvens, serpente e urso. Então, essas 3 cartas aqui, principalmente, que surgem na parte de baixo da leitura, falam sobre uma pessoa muito insegura ali na carta das nuvens e com medo de se entregar. Essa é a verdade, tá? Devido a essa carta da serpente. É o medo de quebrar a cara. Isso daqui geralmente aparece quando a pessoa traz algum tipo de experiência negativa relacionada ao passado, né? Um relacionamento anterior, uma traição que aconteceu, ou não propriamente a traição amorosa, mas aquela coisa de criar expectativas com alguém, criar grandes expectativas e do nada a pessoa desistir, sabe? Então, é assim, isso também é esperar, é criar uma confiança no que se pode viver juntos e isso não ser correspondido, isso também causa uma grande decepção. Não só a traição amorosa em si decepciona, mas essa questão de não correspondência também machuca, né? E também pode traumatizar. Então, geralmente quando isso aparece, mostra situações relacionadas ao passado, aquilo que a pessoa sofreu, aquela ideia de eu me entreguei, eu me apaixonei, eu fui viver esse amor e aí não tive correspondência, ou fui traído ou fui traída, a pessoa não me quis mais, me dei mal, então quer saber? Agora eu vou
ficar mais na minha aqui, não vou me entregar com tanta facilidade. Às vezes, de uma forma inconsciente, a pessoa acaba se bloqueando para viver o que se apresenta no amor, devido aos medos internos, às inseguranças, né? A questão da insegurança aparece muito aqui na carta das nuvens e também no urso, porque a carta do urso mostra que no fundo você está lidando aí com uma pessoa que é possessiva. E de onde vem esse comportamento possessivo ou até ciumento, que talvez não seja nem demonstrado, tá? Mas de onde vem essa característica? Do medo de perder. Então é aquela pessoa que acha que a qualquer momento vai ser passada para trás, ou que vai sofrer propriamente uma traição, ou que você vai desistir. Então é aquela pessoa que tem o receio de se entregar, de falar do que sente, de expressar os sentimentos, e aí se sentir frágil, né? Depois de se abrir e não ter para onde correr caso não seja correspondido ou correspondida. Então, isso explica muito do porquê ele ou ela não se entrega, né? E ainda nós temos a segunda pergunta na mesa. Pelo que está passando? Então, a gente percebe essa situação toda também de alguma forma já respondendo a questão, tá? Por quê? Aqui está o motivo pelo qual a pessoa não se entrega. E também dá pra gente entender que a outra pessoa está passando por essa energia toda aqui. De gostar de você, de estar afim de viver oportunidades a dois, mas ao mesmo tempo aquele conflito da vontade de se entregar e o medo, e aí fica aquela guerra, né? O que ganha aí? A vontade ou o medo? Então, o medo muitas vezes acaba passando na frente, tá? E nós falamos de alguém que gosta de você, que está afim de viver oportunidades a dois, pela carta das estrelas, olha, que mostra ali uma energia sonhadora, de uma pessoa que cria expectativas, que por mais que se faça de difícil, né, do cara durão ali, que não fala muito do que sente, ou da mulher que fica mais distante, que não está muito afim de papo, tá? Por mais que ele ou ela tenha esse tipo de comportamento, a carta das estrelas ali mostra uma pessoa sonhadora, mostra uma pessoa que é doce, que traz sentimentos e que tem uma grande vontade de expressar isso, mas ao mesmo tempo o medo. Então, como eu falei, a guerra entre a vontade e o medo é o que está rolando, é o que o baralho está mostrando aqui, a situação pela qual ele ou ela está passando e que gera a dificuldade de se entregar a você. Isso acaba travando um pouco, olha, exatamente a energia da expressão que está aqui no envelope, tá? E aí você tem alguém que vai estar sempre querendo saber algo mais de você, que pode sempre adiar um pouco as coisas, porque é aquela pessoa que, sabe, para colocar uma ideia em prática, precisa de todas as informações possíveis, quer ter toda a segurança do mundo para poder dar um passo, tá? Então, não é aquela naturalidade de sentir e se propor a viver e experimentar. Então, essas cartas mostram que você gosta de alguém, que você lida com alguém ou está se relacionando com alguém que traz aí muitos bloqueios emocionais, uma dificuldade grande para se entregar devido a tudo que foi explicado aqui. Muitas inseguranças, o medo de ser traído ou traída, ou de ser passado para trás, tá? De não ter a correspondência, e aí isso faz com que a pessoa se bloqueie. E às vezes, não raras vezes, eu diria até, isso é um processo inconsciente, não é o que a pessoa quer fazer, mas é como um mecanismo de defesa emocional que foi gerado aí, né? Muito em consequência, provavelmente, de uma experiência negativa do passado. Aí é aquela coisa de a pessoa criar uma casca, sabe? E fica mais difícil, claro, né? De permitir-se a viver, de se abrir para a vida, tá? Então, isso daqui tudo faz com que ele ou ela não esteja no momento tão receptivo às experiências amorosas. E aí por isso é que você pode ter a sensação de que a pessoa de fato gosta de você, e vimos isso na carta das estrelas, mas ao mesmo tempo parece que está sempre sabotando, deixando para depois, inventando desculpas. Quando você sente que é o momento de colocar uma palavra a mais e a pessoa parece que vai dizer, mas engole o que tinha para falar, tá? Então tudo isso pode realmente expressar o que você experimenta no contato com a pessoa de quem você gosta, e vimos o porquê de tudo isso aí nas cartas, tá? Então, respondemos por que ele ou ela não se entrega, pelo que está passando, né? Como está ali o emocional, como está a cabeça dele ou dela, vimos aqui com essas cartas, certo? Então essa foi a sua leitura. Galera que escolheu, então, com a gente dessa vez o baralho da esquerda. Reforçando aí,
visita lá o meu outro canal, tem mensagem de amor lá. E se você for dos signos de Áries, Touro ou Gêmeos, já tem mensagem para a lua cheia também. Para os demais signos, ainda vou colocar entre hoje e amanhã, tá? Bom, baralho da direita agora, com a pedrinha Sol. Então vamos nessa. Por que ele ou ela não se entrega? Pelo que está passando? Cartas embaralhadas para você, cortei um monte. E essa nossa leitura vai funcionar com 6 cartas na mesa, sem separação aqui, tá? São duas perguntas que formam um tema, mas não é uma pergunta para cada linha de cartas. As cartas em conjunto vão nos responder as duas questões, completando o nosso tema. Só tentar deixar mais retinho aqui, para a gente abrir legal. Beleza, então vamos lá. Abrindo as cartas, a gente vai abrir todas então ao mesmo tempo, porque as 6 cartas vão trazer as duas respostas. Muito bem, então, por que ele ou ela não se entrega? Vamos começar olhando para essa primeira pergunta. O que a gente pode alcançar aqui na mesa? Olha só, a resposta para isso está muito ali nas nuvens, tá? Que mostra uma pessoa, apesar de cartas muito boas aqui, olha só, nuvens, estrelas, trevo, coração, criança, peixes. Gente, cartas muito, muito boas mesmo que vieram na mesa, com a exceção das nuvens ali. E é exatamente as nuvens, então, que vai mostrar o porquê de ele ou ela não se entregar a você, não se permitir viver o que você está sentindo que já poderia estar rolando a dois aí, tá? Porque a carta das nuvens traz inseguranças, traz incertezas, traz a energia de alguém que não está aqui conseguindo visualizar claramente o que tem para viver no amor. Então, é aquela pessoa que às vezes dá vontade de você chegar lá e dar um tapa assim, ó, né? Ô, se liga, acorda aí, olha o que a gente tem para viver juntos, né? Para de viajar, né? Para de criar monstro aí de graça, sabe? É isso, sabe? Que diante dessa vibração toda positiva aqui, a pessoa fica ali se apegando a algumas inseguranças, a algumas incertezas, a alguns receios, tá? Porque a carta das nuvens às vezes faz com que a pessoa perceba tudo isso de positivo entre vocês, mas tenha dificuldade de acreditar que vai dar certo, mesmo assim. Isso fala muito sobre o quê? Sobre uma questão de crença mesmo perante a vida, de alguém que pode se sabotar em alguns momentos, mesmo diante de um cenário todo favorável, é aquela pessoa que pensa assim, ah, não sei não, hein, sabe? Começa a criar monstro mesmo, onde não tem, a ver fantasma onde não tem, é isso, né? E aí você às vezes deve ficar naquele sentimento, oh, mas que raiva, se liga aí, cara, né? Se liga aí, mulher, vamos nessa, vamos fazer acontecer o trem aqui, né? Você deve ficar nessa sensação de perceber que está tudo pronto para vocês viverem o que está sendo experimentado a dois, e na hora de fazer acontecer, a pessoa inventa uma desculpa, né? Dá uma fugidinha, dá uma sabotada, e você fica naquela bronca ali, tá? Então, do que isso fala? Exatamente do que eu acabei de mencionar. Uma pessoa que às vezes tem uma questão de precisar trabalhar as próprias crenças em relação à vida mesmo. Por fazer o seguinte, diante de um cenário que está todo positivo, a pessoa não acredita e não vai simplesmente viver o que está na cara dela para viver. Vai procurar uma pulga ali atrás da orelha. Vai querer ver alguma minhoca onde pode ter na cabeça, né? As nuvens, tá ali, né? Então isso mostra muito, né, do porquê de ele ou ela não se entregar a você. Temos nessas cartas uma pessoa que gosta de você, que está afim de você. Temos nessas cartas uma energia de muita compatibilidade entre vocês. Perceba que eu já até falei muita compatibilidade, eu não falei nem alguma. Com certeza, nós temos uma pessoa que está afim de viver ao seu lado, que gosta de você. As cartas mostram que vocês têm uma grande compatibilidade, aquela coisa de o santo bater, de a coisa poder fluir mesmo, né? De muita química. Tudo isso está aqui, porque a carta do coração traz sentimentos, a energia do amor que vibra entre vocês. A carta das estrelas mostra aqui os pensamentos dele ou dela direcionados a você,
tá? Porque é uma carta que mostra planos a dois, então uma pessoa que quer viver situações ao seu lado, que cria expectativas, e aí percebe que tem muita coisa boa, porque olha, vem o trevo trazendo energia positiva, de esperança, vem os peixes trazendo ideia de prosperidade, a criança com alegria, com a leveza, provavelmente falando da forma como funciona a conversa entre vocês, tá? Então são ingredientes aqui muito positivos, mas vejam, diante de tudo isso, aí o fulano ou a fulana ainda quer se apegar ali nas nuvens, ou seja, é aquela coisa de alguém que sempre está pensando assim, peraí, né? Aquela pessoa pessimista, gente. Essa é a verdade, né? Você gosta de alguém, você está se relacionando com alguém ou pretendendo se relacionar com uma pessoa que é pessimista, que vai sempre procurar um problema onde não tem. E isso vai dar sempre uma atrasada no lado, certo? Sempre vai fazer com que coisas que estejam na cara do gol para acontecer entre vocês demorem quando não precisava, né? Deixem de acontecer quando poderia acontecer, tá? É uma questão interna, né? É o modo da pessoa lidar com a vida. Se você for perceber, né? A pessoa de quem você gosta aí, ele ou ela, não age assim só com você. Mas, se você conversar com alguém da família da pessoa, aí alguém da família vai dizer, ih, fulano é assim mesmo, não tem jeito, tá sempre caçando problema, tá sempre vindo com um comentário azedo onde tá tudo bem, sabe? É esse tipo de coisa. Amigos podem dizer isso a respeito. É uma pessoa que se comporta assim no trabalho, que tá sempre, né, com a dificuldade de acreditar que vai dar certo, tá? Então isso mostra o motivo de faltar a entrega, de faltar aquela vibração mesmo de alguém que vem de peito aberto para viver o que a vida está trazendo, e mostra também, por sua vez, a situação pelo qual ele ou ela está passando, que acaba sendo conflitante, né? De todas as vontades que estão aqui, as intenções com você, o sentimento presente, as expectativas, mas ao mesmo tempo esse monstrinho interno que fica ali, né? É, só funcionando como um obsessor ali, né? Falando na orelha dele ou dela, olha, vai dar errado isso daí, vai dar errado. E aí a pessoa acredita, certo? É aquela luta com a própria consciência. Então é uma questão de ele ou ela precisar modificar algumas crenças internas aí, valores para viver, para poder aproveitar mais a vida. E eu diria que isso vai além, como eu expliquei, não, muito provavelmente não é o comportamento que a pessoa tem só com você, é com a vida. E isso é ruim, acaba sendo meio triste porque a gente percebe alguém que poderia viver muito mais do que está se propondo a viver e a vida está passando para todo mundo, né? Então a tristeza reside nisso daí. Alguém que poderia coletar muito mais experiências, bagagem de vida, ter história para contar e mais momentos aqui a dois entre vocês e fica sabotando e fica com medo de viver, tá? Então, esse é o motivo, né? E mostra ao mesmo tempo a situação pela qual ele ou ela passa. É alguma dificuldade de trabalho? É alguma dificuldade pessoal? É uma grande responsabilidade que surgiu, um problema que vira uma prioridade e que por si só tem a força de adiar os planos entre vocês? Ou seja, circunstâncias externas que atrapalhariam a relação? Acho que não, nada disso. Uma questão realmente interna, uma questão comportamental de como a pessoa se coloca para a vida e isso reflete diretamente também o modo dele ou dela de lidar com você, sabotando as coisas quando não precisava. Intenções, sentimento, vontade, tudo isso está aqui, mas também esse monstrinho das nuvens ali que acaba muitas vezes, ó, devorando toda a vontade dele ou dela de estar ao seu lado. E aí é tentar conversar, o caminho da conversa, né, para ver se o bicho acorda aí, né, se ele ou se ela desperta dessas nuvens aqui. E a gente tem uma ideia interessante que é a seguinte: nuvens são passageiras, então pode ser também uma fase dentro da qual a pessoa está vivendo, né, nessa forma de pensar que fica girando em círculo e alguém que não consegue entender que a vida pode ser mais fácil, sabe? Aquela pessoa que tudo quer complicar, então isso pode ser uma fase também, tá? Vemos grandes perspectivas entre vocês aqui, desde que o ser de luz ali saia das sombras das nuvens, certo? Fechamos então a sua leitura com essas palavras. Reforço para você conhecer lá o meu canal Cartas e Signos, assim como eu disse no finalzinho da leitura para a galera que escolheu o baralho da esquerda,
Já temos vídeos lá sobre amor para todos os signos e eu comecei hoje uma nova série, um novo assunto lá, falando sobre a lua cheia com eclipse lunar. Se você for dos signos de Áries, Touro ou Gêmeos, já tem o vídeo lá. Dos outros signos eu vou fazer ainda entre hoje e amanhã. De qualquer modo, já se inscreve, já ativa as notificações, porque aí você vai receber, beleza? Então, um abraço e até o nosso próximo encontro.